centro de Porto Alegre, a velha e histórica Igreja de Nossa Senhora das Dores. Este é o endereço para falar de carnaval. Mais surpreendente pode ser você perceber agora em que lugar vou chegar. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui onde o patrimônio público, aquilo que é nosso, é protegido por seus conselheiros, pelo representante do Ministério Público e por tudo que esta casa tem que fazer. Auditores, servidores, assessores, esta estrutura toda que há 70 anos fiscaliza as contas do Rio Grande do Sul. Pois é justamente aqui, para falar com o presidente da corte, senhor Sandro Dorival Marques Pires, que eu vou encontrar minha personagem da folia. Prazer, tudo bom, Cláudio? Que bom te ver. Que saudade, saudade. Olha aqui, a Isabel, em 74, eu dando um anel para ela em nome da associação por ter sido eleita rainha do carnaval. Em 1974. Isso. 30 anos, hein, também. E aqui uma confissão. Isso aqui é peruca, sim. É peruca, sim. É peruca. Na época foi uma farra e a turma disse, tu não vai ter coragem de botar uma peruca. Eu digo, vou. Vim aqui no centro, na rua Andrade Neves, havia um cabeleireiro que fazia perucas masculinas e eu comprei uma, botava um adesivo e eu botava por aí pra lá. Agora que passou e tu não tens mais sido jurado e nunca isso interferiu absolutamente em nada, era uma turma maravilhosa de jurados que nós tínhamos, mas a escola que te impressiona e que vai no teu coração é mesmo Bambas da Orgia, né? Eu sempre fui ligado pela amizade que eu tinha com esta figura excepcional, Alceu Soares de Lima, pai do Meneca, pai do Juarez. Olha ali, Juarez. Emetério Barros. Emetério Barros. Jacão bem guri, ó. Jaques Machado. Que loucura, que loucura. O companheiro Leandro Maia aqui. E aqui uma coisa que vai te sensibilizar com toda certeza. Olha o carinho dessa gente. Tio Borges, tia Regina Mocinha. O irmão do Antônio Lemos. Vera Furacão. Vera Furacão. Vera Furacão. Vera Furacão nos seus olhos tempos de rainha de bateria. Isso. E olha o nosso querido aqui. Vicente Raul. Vicente Raul. Olha outro querido nosso que já está no outro plano. Grande Birolho. Grande Birolho. Grande Birolho. Minha praia na minha vida, meu amor, mostra pro mundo que a alegria não tem cor. Ao som da cuíca, de agogôs e tamborins, tem samba pra eles, tem samba pro povo e tem samba pra mim. Samba aqui, samba lá, chegou a hora, chegou o carnaval. Carlos Alberto da Silveira Alves. Pobrezinho, está no outro plano também. Todos aqui. Carlos Alberto Silveira Alves, da Real Academia. Isso. Seu Valdemar, dos Acadêmicos da Orgia. Que estava morando em Montenegro. Alceu Soares de Lima. No tempo da tia Carlinda, daquela toda do Si. Emetério Barros e Tio Borges. Eu identifico neste evento, além da participação direta com os democratas, a tua intensa atuação, Sandro, com a primeira formação de uma entidade, a associação. Porque aqui está a primeira diretoria, os primeiros presidentes da associação. Mas que tiveram preliminarmente reuniões na velha Taba dos Tapuias, no final da rua São Manuel? Exatamente. Quase esquina do Riacho Ipiranga? Exatamente. Onde havia uma casa de jogo também, com o famoso Capitão Colares, que era o líder do jogo. Dos Tapuias do jogo. Capitão Colares. Capitão Colares. Olha aqui, Seminário de Estudos sobre Carnaval na Câmara Municipal, em cima do prédio novo da Prefeitura. Agosto de 75. Agosto de 70, desculpe. Bom, aqui até parece, a gente olhando as fotografias da tua carreira, que tu estás no Tribunal do Júri. No júri, como se for um membro do Ministério Público atuando de dedo em riste ali. Microfone na mão, dentro da avenida. E de chapéu de um bambista integrado na evolução que o Bamba fazia na avenida principal de Viamão. Animando mesmo. Animando mesmo. Jurado de carnaval. 13 anos. 13 anos. Não consecutivos, mas eu diria assim, comecei a ser jurado de carnaval na gestão do velho Contur do Dr. Nicanor Luz.
a posteriori com o doutor Nilo Ruschel. Ainda o Contura ali nos altos do mercado. Altos da Praça 15. Da Praça 15, ali, daquele abrigo da Praça 15. É, onde havia o Barbalu antigamente. Na época do Carnaval, inclusive, dali se retirava o material de decoração da avenida. Eles usavam aquele espaço para a confecção da decoração, que se decorava, né? Se pendurava. Sim. Então, tu já trabalhaste naquele tempo da Borges de Medeiros. Isso. Eu trabalhei com 3 diretores ali, sem contar depois a Safra Nova, que era no prédio da Epatur, na Travessa do Carmo. O doutor Feio, o doutor... Cláudio de Melo, etc, etc, né? Pois bem. Foram 13 anos colaborando modestamente para o Carnaval. Como jurado de Carnaval, como um dos responsáveis pela institucionalização da associação, vamos dizer assim, na medida em que também esteve envolvido no processo do estatuto e tudo mais, e até como animador de desfiles. Até como animador, por que não? Agora, o Aimoré Silva, sim, querido Aimoré dos acadêmicos da UG, filho do Rubão. Filho do Rubão. O Aimoré tinha uma origem na banda marcial do Colégio das Dores. Sim. Sandro Pires tem origem também em bandas marciais. Sim. Tem alguma coisa a ver? Quem gosta de banda marcial acaba carnavalizando? Olha, até pode ser. Esta vida de magistério com a juventude ainda do ensino fundamental e ensino médio e a veia artística que tu deixaste aflorar com as bandas marciais. Conta um pouco dessa passagem. Bem, acontece o seguinte, isso eu me lembro muito bem quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo em 58. Eu saía da minha casa no bairro Medianeira, na Travessa Lucas de Lima, chamava antigamente Entroncamento Glória com Teresópolis. E ao passar de bonde, eu notei um aglomerado de pessoas e notei aquele prédio suntuoso para a época, que era o novo prédio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, remanescendo daquele incêndio do antigo prédio aqui na Avenida João Pessoa. Lá pelas tantas eu notei numa outra quadra um grupamento de banda escolar formado, enorme, com quase 200 partistas. E eu desci. Digo, até vamos ouvir alguma coisa, que deve ser uma banda muito boa. E fui indagar o que era. Era a banda do Colégio Lemo Júnior de Rio Grande. Uma banda que para a época era uma coisa enorme. Uma vez que tinha estado em Rio Grande, na primeira festa do mar, a banda marcial dos fuzileiros navais. E a banda dos fuzileiros impressionou tanto o povo rio-grandino que o Colégio Lemo Júnior resolveu formar uma banda a exemplo. Fiquei encantado com aquela banda tocando, aquela harmonia, aquele encadeamento entre batidas dos instrumentos de percussão, encadeado com os acordes de instrumentos de sopro, que era uma novidade, nós estávamos acostumados com a velha fanfarra. Claro. E aquilo me deixou tão extasiado que eu entendi de fazer uma investida, de começar a criar, ou num colégio que eu licionava, que era o Colégio Anchieta, fazer uma banda dentro daquela linha. E eu então comecei a lançar sementes. E daí começou aquela febre das bandas marciais, que o amigo sabe muito bem, o Julinho, o Rosário, fizeram. Claro que as Dores foi a mais perfeita. Só teve uma, eu na minha concepção modesta, só teve um rival, que era a banda do Parobé. O desfile arrancou calorosos aplausos das 80 mil pessoas que se postaram ao longo das avenidas durante as 6 horas em que os estudantes das várias escolas disputaram a primazia de coordenação e brilhantismo. Eu sou mais feliz. Reminiscências do passado não morre, aqui que ninguém chora, todo mundo brinca. E aí, né? São essas as lembranças que eu tenho. Acontece que a senhora, minha mãe, num dia 21 de dezembro de 37, quando eu nasci, ela teve dores quando assistiu um ensaio de um bloco carnavalesco Céu Azul, na rua São Manuel, É o tempo do Ideal, Aratimbó,
Embrutos, Zona U e Céu Azul. Céu Azul, para a Rua São Manuel, perto do antigo Forno do Lixo, ou seja, quase na esquina da Avenida Ipiranga, na São Manuel. Forno do Lixo da Rua Taquari. Resultado da história. A partir daí eu já nasci carnavalesco, porque o meu velho pai, meu falecido pai, ele tinha tocado banjo num bloco na época de jovem, década de 20, em que foi uma dissidência do bloco dos Tigres, famoso em Porto Alegre, e ele e o irmão dele, o tio Almiro, criaram o bloco dos Leões, que saíam da Rua Marcílio Dias. Juntamente com o bloco dos Tesouras, onde havia a mãe do Tesourinha como líder do Osmar Fortes Barcelos, o nosso querido. Eu sempre gostei, tanto prova que menino ainda... Aliás, o apelido Tesourinha vem do carnaval. Vem do carnaval. Do Bloco dos Tesouras. Do Bloco dos Tesouras, porque ele era pequenininho, certamente saía como remeleixo infantil, e aí daí o Tesourinha, né? Como nós temos no caso o Ronaldinho, porque é o Ronaldo pequenininho, miudinho, etc. E as coisas foram evoluindo em termos de carnaval, na minha concepção, carnaval de rua, diga-se de passagem. Sempre gostei do carnaval de rua. Meu velho pai me levava ali na Zenha, em frente ao Cinema Castelo, onde tem a segunda delegacia de polícia, para assistir em década de 50, no próprio ano de 52. Ali saiu um sucesso. Um sucesso porque os grandes carnavalescos do passado, que não tinham e não conheciam a nomenclatura bateria ou cozinha, como nós hoje chamamos, mas eles tinham a estudantina. Com sopro. Estudantina era uma verdadeira orquestra formada por clarinetes, saxofones, banjo, etc. Violinos, inclusive. E ali um grupo de antigos carnavalescos, exatamente pelo sentimento do passado, pelo lado afetivo do que participaram décadas anteriores, fundaram o Rancho das Reminiscências. E quem regia a estudantina? Maestro Pena. Eita, seu coisada, enfesa na batucada e vai cantando assim, com todo o seu amor. E aí vai indo, né? E no final, a melodia era a mesma. Você me chamou de preto, porém sou preto dengoso. O feijão também é negro e dá um prato gostoso. Eita! E aí, aquilo que nós chamaríamos hoje como samba de quadra, famoso samba de quadra que nós conhecemos, que era praticamente o elemento básico na época, uma marcha rancho, reminiscências do passado não morre, aqui que ninguém chora, todo mundo brinca, e aí ia, né? Daqui a pouco passava na frente do Cinema Castelo, em passo marcial, o quê? Os Embrutos. E em 52 os Embrutos saíram exatamente formados e como se fossem militares formando uma legião romana. Elmos muito bonito, a capa de seda, tipo aqueles gladiadores. Nesse tempo os grupos carnavalescos faziam um tema e todos vinham com a mesma fantasia. Com a mesma, não existia a figura das alas que nós temos hoje. Agora, um ponto alto do carnaval do passado, que não se pode esquecer, e parece que até as autoridades municipais hoje em dia gostariam de ressuscitar, eram os chamados carnavais de bairro, onde cada zoneamento tinha, como nós tivemos até poucos anos atrás, da Dona Maria Bravo da Santana. Está prometido que a Restinga, Imperador, Praiana e Bambas vão trazer os carros alegóricos para Santana. Que eles sempre dão aquilo que eles podem e que estão no alcance deles. Então eu sou muito conformada. O que me dão eu me conformo. Carnaval do entroncamento na frente da farmácia Nossa Senhora da Glória, ali no bairro Medianeira, e fazia o carnaval onde o seu Guaíba Ferreira da Silva, o dono da farmácia, vendia, além de medicamentos, confete, serpentina e lança-perfume. E ali tinha coisas muito lindas, por exemplo, os blocos humorísticos. Canela de Zebu saindo da Demetrio Ribeiro. A Pensão da Adelaide, formada por rapazes alegres. As Guergueias, também de rapazes alegres. O Dedo Duro e o Não Empurra que é pior. E o Jacaré. Eram 6 a 6 grandes escolas. O Toco a Vela vem depois. O Toco a Vela vem depois.
junto com as brotudas, que saía Aliás, do capão. Tô com a vela vem depois, nós estamos criando o nome de um aqui, né? Tô com a vela vem depois. Então, por exemplo, um ponto alto era uma marchinha de encerramento que o Não Empurra Que É Pior saía do coreto, como se chamava, o coreto oficial, saía cantando: foi numa noite de chuva, sob um guarda-chuva de filó, que nós tudo reunido fundemos Não Empurra Que É Pior. Um grupo de senhores em homenagem aos jangadeiros, que era Mestre Jerônimo, Tatá, os dois líderes da embarcação, vieram comendo peixe cru, passando frio, o sol causticante queimando, chegaram aqui com a pele toda queimada, com bolhas, entraram pela Lagoa dos Patos, vieram de Rio Grande, Lagoa dos Patos, e hoje ali, onde está o estádio do Internacional, o gigante da Beira-Rio, havia um trapiche daquele clube Marcílio Dias, clube náutico. Então ali, como não havia mais vento a partir de Itapuã, então um rebocador do Deprec veio puxando com um cabo de aço a jangada. A única jangada rebocada da história. Da única jangada. E aí foi colocada com um guincho em cima de um caminhão e o povo de Porto Alegre acorreu pelas ruas José de Alencar, Avenida Getúlio Vargas até o centro, e na frente da Prefeitura Velha eram milhares, onde fizeram um estrado de madeira e foi colocada a jangada. Isso foi em janeiro. Em fevereiro, já no Carnaval, um grupo de cidadãos de Porto Alegre criam em homenagem o Bloco dos Jangadeiros e fizeram uma marchinha muito bonita, mais ou menos assim: aqui estão os jangadeiros, demonstrando a coragem dos brasileiros. Para eles tudo foi azul, numa pequena jangada, vieram de norte a sul. Do Ceará veio Jerônimo e Tatá, com mais 3 companheiros enfrentando o alto mar. Em Porto Alegre terminou sua jornada, eles vão embora, mas fica a jangada. Eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz. Sandro, tu és um homem que se divide para ser o jurista que a carreira explica que tamanho tem e que talento tem, e o homem de carnaval, ou ao contrário, tu não te divides e tu és múltiplo? Não, eu não me divido. Aliás, usando um termo que está muito em voga, eu brinco muito com a minha família quando eu digo assim: hoje em dia cheguei numa situação em que eu não mais me pertenço, eu sou plural. Porque eu sou solicitado de todos os momentos, todas as situações, e com muito prazer eu atendo João, Pedro, Maria, Antônio, Chico, branco, preto, roxo, espírito, como tu diz na introdução do teu programa, Saravá para quem é de Saravá, etc. Isso. Então essas coisas que me gratificam muito. Por disposição constitucional, foi necessária a implantação de que nos tribunais de contas existisse a figura análoga do 5º constitucional. Ou seja, deveria ter no corpo de julgadores, de conselheiros, deveria ter um colega classista, oriundo de uma classe chamada auditores substitutos de conselheiro, e um do Ministério Público, quando então eu participei de uma lista tríplice, junto com o Dr. Eilert, com o Dr. Romeira e eu. Na oportunidade, até para surpresa minha, eu fui chamado a Palácio e lá o governador da época disse que eu tinha sido escolhido. Mas graças a Deus, graças à assessoria, graças aos colegas, os eminentes colegas, graças a um corpo funcional extremamente qualificado que nós temos nesta Corte de Contas, e eu fiquei, portanto, muito feliz quando ingressei e participei e passei a participar deste novo encargo. Nos próximos dias de fevereiro, lá pelo dia 8 ou 9, eu faço nada mais, nada menos do que 50 anos de serviço público. Ora, o colega sabe bem que com 30 eu poderia ter me afastado do Ministério Público. E não o fiz, talvez por temperamento, agitado, enfim,
Mas, de qualquer maneira, estou fazendo esse trabalho com prazer, estou fazendo acho que com dedicação. E lá pelas tantas, meus nobres colegas entenderam alguns anos atrás de me guindar, sufragarem meu nome como vice-presidente da corte, coisa que fiz de forma modesta, mas acho que fiz com honestidade. E até que agora, recentemente, também por uma votação unânime, fui guindado à presidência daqui. De todos os abraços que eu recebi durante a minha posse, da solenidade muito bonita, com dragões do Regimento Bento Gonçalves, uniforme de gala, aquela coisa toda. Por exemplo, generais, brigadeiro comandante do 5º Comar, oficiais superiores da Marinha de Guerra, comandante-geral da Brigada, todos aqui, num gesto muito fraterno, muito respeitoso. Mas teve uma coisa que me tocou profundamente. Foi quando eu recebo não só o abraço, mas recebo um cartão de prata da Associação dos Julgadores, presidida pelo Silvio Aquino, e da qual eu faço parte. Então eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu estava em Novo Hamburgo, depois estive em Esteio, e através da rádio conversamos, quando eu estava exatamente... Julgando o carnaval. E julgando o carnaval, que agora é o meu prazer julgar o carnaval das cidades próximas de Porto Alegre. Porque é evidente, eu não posso mais, com tanta atividade, me desgastar todas as noites contínuas e tal. Realmente hoje não sou presidente, estou presidente, como dizia aquele ministro da Educação. Tribos carnavalescas. A história de carnaval das tribos é uma beleza. Quanto índio comedor de fogo se queimou realmente? Quantos, né? Afinal de contas, nós sabemos. Caetés e Chavantes foi uma grande rivalidade. Grande rivalidade. Principalmente quando se encontravam no areal da Baronesa. Os Caetés eram os campeões de carnaval. Os Chavantes, naquele ano, resolvem ganhar o campeonato. Os Caetés estavam esperando enquanto o Chavantes se apresentava. E não deu outra. Os Chavantes parodiaram uma música antiga que todos nós conhecemos e fizeram uns versinhos mais ou menos assim, como se fora uma marcha de guerra. Foi o Tupã, foi o Tupã, foi. Esta foi a história que contou Caramaré. Nós fomos a tribo que venceu os Caetés. Não precisou cantarem 2 vezes, imediatamente fechou o bolo. Os tamborins, ou melhor, as cubanas, hoje chamamos de cubana, as surdas, surda-mestra e tal, os caras enfiavam na cabeça. Violão, assim, cavaquinho, era assim. Só pôde ser apartada quando chamaram a antiga polícia de choque, que eram os chamados cardeais, que seria hoje o B-Choque da Brigada. Que usavam um capacete vermelho. Usavam um cap vermelho. Carnavais inesquecíveis, assim, grandes desfiles inovidáveis que tinham impressionado. Cobras de São Leopoldo. Sei. Os cobras. O prefeito Thompson Flores entrega aos cobras o primeiro prêmio das sociedades. Na categoria de tribos, os tapuias recebem das mãos do cônsul francês em nosso estado o primeiro prêmio. Lamentavelmente, a nossa população no Rio Grande do Sul, a grande maioria, e isso merece um exame antropológico, sociológico e filosófico, ainda não se acostumou a valorar, a sopesar a importância de um carnaval. Era isso que eu podia dizer. Sandro Dorival Marques Pires, promotor de justiça, professor, conselheiro do Tribunal de Contas e hoje presidente da Corte. Ele também é personagem da folia. Tá bom, foi muito bom, foi uma experiência para mim. Um grande abraço pro amigo, hein?
Já quis baixar, eu falei, o meu império tá aí, tá do teu lado. Na Zona Norte o samba é bom, e eu vou dizer, galera pode aplaudir. Já quis baixar, eu falei, o meu império tá aí, tá do teu lado. Na Zona Norte o samba é bom, e o dia... No ano passado, Jacques Machado, o Jacão, foi enredo da escola de samba Império da Zona Norte. Hoje, aqui no seu sítio Ipiranga, nos arredores de Porto Alegre, ele é personagem da folia. Jacão, o começo, a adolescência, a Avenida Eduardo, 4º Distrito, gondoleiros na tua vida. É de fato